Lucas capítulo 13, meus queridos, nós vamos ler os primeiros 5 versículos que tratam do arrependimento de todos nós. Para experimentarmos a salvação do nosso Deus, temos que passar pelo arrependimento, o abandono total dos nossos pecados. Assim diz a palavra de Deus. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não, antes se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. É preciso se arrepender, meus queridos. Deus quer o seu arrependimento. Eu fico pensando, os judeus não puderam celebrar a Páscoa, nós não estamos podendo celebrar a Semana Santa como costumeiramente fazemos, mas a mensagem do arrependimento de Deus não começou num templo, não começou numa reunião religiosa. A mensagem de arrependimento na igreja cristã, no ministério de Cristo, a mensagem de arrependimento que Deus quer para todos os homens, para todas as pessoas da terra, começou no deserto, com a mensagem de João. João Batista estava pregando no deserto, onde não havia nada como símbolo de adoração, como instrumento de adoração. João Batista estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas vezes a gente gostaria de saber a origem da pandemia que nós estamos atravessando. Muita gente fica dizendo: foi Satanás que inventou essa coisa de pandemia e que espalhou essa coisa ruim pelo mundo afora. Outras pessoas dizem: não foi Satanás, foi Deus que mandou. Mas essas coisas, saber disso, saber se foi Satanás ou se foi Deus quem mandou a pandemia, meus queridos, não resolve o nosso problema espiritual. Resolve o seu problema espiritual. Saber se foi Deus ou se foi o diabo, é só pensarmos um pouco na história de Jó. Jó sofreu aquelas coisas todas. Não foi Deus necessariamente que mandou, foi Satanás que levou, mas Deus agiu permitindo que Satanás mandasse aquelas pragas para a vida e para a família de Jó. Isso não vai trazer salvação, isso não vai trazer resultados benéficos para a vida espiritual de ninguém. De onde veio a pandemia? Não resolve o seu problema espiritual. O que você precisa entender é que Deus quer o seu arrependimento. Deus quer que você se arrependa o mais depressa possível, meu querido. Onde você estiver. Saber da importância da vacina. Como é bom a gente saber, né, da importância da vacina. Isso é importante, sim. Mas isso também não vai resolver o problema espiritual. É preciso arrependimento. Saber quantas pessoas morreram ou estão morrendo diariamente não vai resolver. O que você precisa saber, querido, é que tem que arrepender, abandonar o seu pecado, aceitar a mensagem divina de que é necessário arrepender. A história do mundo começou precisamente com um grande dilúvio, onde o próprio Deus estava mandando Noé pregar.
Deus mandou Noé pregar, e o apóstolo Pedro fala sobre isso, que ele foi pregoeiro da justiça, ou pregador da justiça. Quantos anos Noé pregou? A Bíblia diz que ele demorou 120 anos construindo a arca. É possível que ele tenha passado 120 anos pregando para que o povo se arrependesse, para abandonar os seus pecados. Queridos, é preciso se arrepender, é preciso cair em si, mudar de opinião, mudar de mente, mudar de comportamento, abandonar os pecados, se arrepender direitinho, confessar os seus pecados diante do Senhor. Seguir todas as demandas que os governos estabelecem, as autoridades políticas, as autoridades sanitárias estabelecem para nós. É necessário, sim. Nós precisamos seguir essas demandas, essas ordens. Precisamos obedecer esse povo, porque eles estão querendo o melhor para nós. Mas isso não resolve o problema espiritual de ninguém. Deus quer arrependimento. Em 2 Crônicas 7,14 nós lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós conhecemos bem esse versículo, muitos de nós conhecem, e você também não apenas precisa conhecê-lo, mas precisa atentar para aquilo que ele está exigindo de você. Fazer coisas boas para se livrar da morte eterna ou da culpa que está perturbando a sua alma não vai resolver. Você precisa se livrar do seu pecado. Esse vai condenar você à morte eterna. É por isso que Deus quer que você se arrependa. Eu disse que João Batista começou no deserto pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Começou o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Não adianta você negar o seu próprio pecado, meu querido. Você precisa se arrepender. Não adianta você vir com mentiras. Se você for questionado se fez ou não fez determinada coisa, não adianta você dizer que não fez. Não adianta você mentir para a sua esposa, não adianta você mentir para os policiais, não adianta você mentir para ninguém. Deus sabe que você é pecador e por isso Ele manda você se arrepender. Em 1 João capítulo 1, os versos 8 e 10. Esses versos vão repetir que todos são pecadores. Quem diz que não é pecador, chama Deus de mentiroso, está mentindo a si mesmo. Todos nós somos pecadores, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jogar a culpa nos outros não vai resolver, como Adão fez, como Eva fez. Nós lemos o apóstolo Pedro pregando em Atos capítulo 2, versículo 38, que é necessário arrependimento. Arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Em Atos capítulo 3, versículo 19, ele vai repetir a mesma coisa: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É preciso se arrepender mesmo. Não podemos protelar a confissão, não podemos abandonar a confissão, não podemos deixar de lado uma necessidade espiritual tão grande, de tão grande importância. Eu acredito plenamente, meus queridos, que estão me ouvindo nesse momento, que a pandemia do coronavírus abalou o sistema ético do mundo.
E ela é oportunidade de Deus para o seu arrependimento. Nós lemos em Atos 17 sobre isso. Paulo estava pregando no Areópago de Atenas e ele fala com aquelas pessoas que estavam ouvindo ele lá no Areópago, naquele salão, naquela localidade própria de encontros daqueles gregos. Ele fala assim: olha, Deus não leva em conta os tempos da ignorância de vocês, mas anuncia agora a todos os homens que se arrependam. É preciso, antes de tudo, se arrepender. O que Deus quer é que você se arrependa. Não é que você fica querendo saber uma coisa ou outra, até mesmo as questões apocalípticas, que muita gente torce e fica querendo saber se Jesus vai voltar antes da grande tribulação, se vai voltar depois. Isso não vai resolver o problema, é preciso se arrepender. E por falar em Apocalipse, há alguns textos que falam que Deus mandou muitas pragas, dando oportunidade para as pessoas se arrependerem, mas eles não quiserem, ou elas não quiseram se arrepender. Meus queridos, Deus quer o seu arrependimento. Deus quer o seu arrependimento. Pense nisso. Pense nisso, meu querido ouvinte, meu querido irmão, meu querido amigo. Deus condenará. Deus vai condenar, sim, aqueles que não aproveitarem esta oportunidade, como Ele condenou o mundo com o dilúvio. Deus deu a eles muito tempo para se arrependerem, mas eles não quiseram se arrepender. Deus vai fazer a mesma coisa com todos aqueles que não se arrepender. Deus quer o seu arrependimento. Eu fico impressionado em ler no livro de Apocalipse que Deus ama e por isso corrige a todos quantos ama. O texto diz que Deus ama e corrige aqueles que Ele ama. Ele quer o arrependimento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Deus não quer que você continue no pecado. Em João capítulo 8, versículo 11, nós lemos daquele encontro de Jesus com uma mulher que foi apanhada em adultério e um grupo enorme de homens estavam querendo apedrejar a mulher porque ela tinha feito uma coisa bárbara, uma coisa muito errada. Ela precisava ser apedrejada, ela precisava morrer. E Jesus fala: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre ela. Na grande compaixão de Jesus, Ele falou para aquela mulher assim: olha, mulher, ninguém te condenou, eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus quer, Deus quer o seu arrependimento. Tanto é que Ele manda os seus servos por todo o mundo pregar o evangelho do arrependimento. Nós lemos em Lucas capítulo 24, versículo 47, num dos textos da grande comissão, Ele fala que manda os seus para que todos se arrependam. Antes de acusar outros, você precisa se arrepender. Muitas vezes você acusa os outros pela poluição dos mares, que está matando os peixes, está matando o mar. Muitas vezes você acusa os outros da destruição das florestas. Não podemos destruir as florestas.
Você está acusando, você não vai destruir as florestas, mas você é alguém tão pecador como aqueles que estão destruindo as florestas. Muitas vezes você critica os políticos pela sua corrupção. Infelizmente, nós temos muitos políticos corruptos. Homens, animais, tudo Deus ia destruir se eles não se arrependessem. E Jonas pregou uma mensagem de 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que o povo de Nínive se arrependeu. É preciso se arrepender. Nós lemos na história do filho pródigo, tão conhecida no mundo. Aquele filho que deixou a família e saiu, foi viver a sua vida à sua maneira. Quando ele resolveu voltar, arrependido, seu pai o recebeu com braços abertos, fez uma festa. Se você se arrepende de fato, se volta para Deus, você tem não somente a sua vida transformada, seu coração transformado, mas você recebe uma grande quantidade de bênçãos, sem contar na festa que há no céu, quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz. Um outro exemplo de bênção é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi o primeiro a chegar no céu com Jesus, porque se arrependeu antes de morrer. Você não precisa esperar a hora da sua morte para se arrepender, que você não sabe se você vai morrer paulatinamente. Você não sabe se vai morrer o que você precisa fazer é arrepender-se enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Deus quer o seu arrependimento. Na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós lemos assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a arrepender. Deus é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a arrepender-se. Ou se você não se arrepender, meu querido, o problema não é de Deus. Ele tem dado oportunidades e oportunidades. Até mesmo pessoas que estão no UTI, sofrendo com o coronavírus, estão tendo oportunidades que Deus dá a eles de se arrepender. Nós nos alegramos por saber de pessoas que se converteram, hospitalizadas no último momento. Algumas conseguem voltar e a viver conosco ainda, outras não. Aproveite a oportunidade que você está tendo de se arrepender e se arrependa. A vacina pode não livrar você da morte física, mas pode livrá-lo também da morte física. Mas ela só vai até aí, ela não vai além. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz, nos purifica de todo o pecado. Eu gostaria que você repetisse comigo: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Repita comigo, meu querido: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só Jesus, com a sua morte na cruz, com o derramamento do seu sangue, pode nos livrar da condenação eterna. Meu prezado irmão, meu prezado amigo, meu prezado, Deus quer o seu arrependimento. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Arrependa-se e que Ele
nos abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai querido, complete no coração de cada um a mensagem desta noite. Que a tua palavra, Deus, ache guarida, encontre compreensão, aceitação e produza o arrependimento necessário na vida daqueles que a ouvirem. Eu peço a Deus a ação do teu Espírito Santo. É Ele quem nos convence de todo o pecado, da justiça, do juízo. Nós não podemos convencer ninguém, mas o teu Espírito pode, Pai. E por isso nós pedimos que o Senhor complete a tua palavra na vida de todos os ouvintes. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.